missão dos anjos. O anjo do Senhor. Este é o mais especial dos anjos. Em nome de Deus aceitava adoração em Êxodo 3, no versículo 1 ao 6. Em Josué 5, do versículo 13 ao 15, executava juízos. No livro de Número 22, intercedia pelo povo escolhido. Zacarias 1, versículo 12. A ciência de Deus encontrava-se em seus lábios como nos lábios do sacerdote. Achava a lei e o conselho. Malaquias 2:7. A expressão o anjo do Senhor, dependendo da passagem, pode referir-se profeticamente ao Senhor Jesus em sua pré-encarnação. Em Malaquias 3, no versículo 1, o anjo do concerto é uma alusão a ele. É certamente o de Mateus 26, no versículo 28. Segundo, Arcanjo Miguel, o único citado nas Escrituras. Sua missão, conduzir os exércitos de Deus, Apocalipse 2, versículo 7, e lutar em prol dos filhos de Israel, Daniel 12, versículo 1. Foi ele quem sepultou o corpo de Moisés, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Ele é conhecido também como um dos primeiros príncipes. Daniel 10, versículo 13. Arcanjo significa literalmente principal entre os anjos. Terceiro, conhecido como varão ou herói de Deus, aparece Gabriel como intérprete dos arcanjos divinos. É ele quem explicou a Daniel o mistério das 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 27. Assistindo diante do trono de Deus, em Lucas 1, versículo 19. Anunciou a encarnação do Verbo de Deus em Lucas 1, versículo 26 e 27. Apesar de sua importância, a Bíblia não o menciona como arcanjo. Quarto, querubins. São os querubins responsáveis por sustentar o trono divino e por reivindicar seja o nome do Todo-Poderoso constantemente santificado pelos homens. Gênesis 3, versículo 24, Salmo 99, versículo 1 e em Ezequiel, no capítulo 10, no versículo 1. Pertencia ao inimigo a classe dos querubins. Em Ezequiel 28, versículo 14. Do textos bíblicos, inferimos ser os querubins uma das mais elevadas classes de seres angélicos. Quinto, serafins. A missão dos serafins, que em hebraico significam ardentes, é magnificar o nome de Deus, louvando-o constantemente e exaltando a santidade divina. Se encontra em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Esta é a única passagem bíblica que os menciona. Sexto, outras classes angelicais. São também tidas como classes angelicais estas categorias mencionadas por Paulo. Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Seja tronos, sejam dominações, seja principado, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 15 e 16. Sétimo, a missão dos anjos é enaltecer a Deus. Em Isaías lemos que os anjos não cessam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 3. Quando do nascimento de Cristo, os anjos formaram corais que magnificaram o nome de Deus. Se encontra em Lucas, no capítulo 2, no versículo 13 e 14. Oitavo, podemos ou não cultuar os anjos? Embora poderosos em obras, não podem os anjos serem adorados. São criaturas de Deus.
nossos conservos e também comprometido com a glória de Deus. Vejamos por que os anjos não devem ser objeto de nossos cultos. Primeiro, os anjos são criaturas de Deus. Somente o Criador é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Sendo os anjos criatura, em Salmo 33, versículo 6, tem como missão louvar a Deus. Segundo, os anjos são nossos conservos. Sendo eles criados por Deus, consideram-se nossos conservos. Apocalipse 19, versículo 10. Terceiro, os anjos são comprometidos com a glória de Deus. Apocalipse 22, versículo 9. Erram, portanto, aquele que, menosprezando o Criador de todas as coisas, buscam adorar a criatura. Romanos 1, 25. O culto aos anjos é uma perigosa idolatria, na qual muitos têm naufragado. Gálatas 2, 18. Amém? Há pregadores que alegam ter o poder de convocar Miguel e Gabriel para estarem dos dois lados dos púlpitos, onde estarão pregando. Uma igreja nos Estados Unidos trata os anjos com extrema diferença, como se o culto fosse voltado para eles. Há quem creia em anjos da guarda, ou ainda que esses seres angelicais são, na verdade, espírito aperfeiçoados. Deus criou a vida vegetal, a animal e a vida humana. Mas também criou os santos anjos para estarem no céu. Eles foram criados antes da terra. Jó 38, o versículo 6 e 7. São seres imortais e não deixam de existir. Como foram criados em um estado perfeito, não crescem nem envelhecem, nem se multiplicam. Não possuem corpos materiais e não podem ser vistos, exceto quando extremamente necessário e designado por Deus. Eles apareceram a alguns pastores de ovelha na ocasião do nascimento de Jesus em Lucas 2, versículo 9 ao 14. E um anjo alertou a José e Maria para que fugissem para o Egito, em Mateus 2, versículo 13. Embora não precisem, podem comer e beber como os seres humanos. Possuem livre arbítrio, tanto que alguns deles escolheram acompanhar o inimigo em sua rebeldia e foram destituídos com ele dos céus. A quem os anjos servem? Os anjos servem apenas a Deus e estão debaixo de suas ordens. Nós, servos de Deus, neste mundo somos beneficiados pelos serviços angelicais. Os anjos ministram em nosso favor, pois herdaremos a salvação. Hebreus 1, versículo 14. Mas estão sobre as ordens de Deus. Isso significa que nenhum ser humano tem o poder de dar ordens aos anjos ao seu bel prazer. Anjos são conservos nossos. Os seres angelicais não aparecem visivelmente aos nossos olhos e por isso o ser humano pode ser surpreendido com a sua aparição. Manoá, pai de Sansão, achou que iria morrer por ter visto o anjo do Senhor. O próprio apóstolo João ficou tão impressionado com as coisas que lhe foram reveladas pelo anjo que prostrou-se aos pés dele para o adorar. Mas o anjo foi claro: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adorar a Deus, somente a Deus. Apocalipse 22, versículo 9. Nenhum anjo enviado realmente por Deus aceita ser adorado, pois sabe que esta adoração é exclusivamente devida a Deus. Eles são criaturas com poderes muito superior ao dos homens, mas serão sempre criaturas e têm consciência disso. Portanto, não são seduzidos pelos cultos dos homens. Entenderam? Adoração só a Santíssima Trindade, só o Deus
único e verdadeiro. Não há anjos e nem há nenhum santos propagados